Olá, queridos amigos, sejam todos muitíssimo bem-vindos a esse nosso canal que é dedicado ao trabalho, ao estudo, ao desenvolvimento de questões envolvendo holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório da família. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vou me apresentar a vocês. Se você está chegando hoje, se é o seu primeiro vídeo, meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada há 14 anos e há 10 trabalho com esse ramo de planejamento patrimonial e sucessório, mais especificamente com holding familiar, sempre deixando claro que holding não é a única ferramenta de planejamento sucessório, mas por ser a mais robusta, a mais complexa, a que envolve mais questionamentos, eis que temos um canal dedicado a ela. Então, se esse assunto te interessa, e se você gostar dos conteúdos que produzimos aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aqui o seu like para que a gente possa continuar aqui produzindo esses conteúdos para vocês, ok? Bom, hoje eu vou trazer uma pergunta que foi deixada para mim num vídeo aqui do canal, né? E eu estava até gravando as aulas do curso Holding Familiar do Zero, e aí parei um pouquinho aqui para olhar as dúvidas e achei isso tão interessante, porque já me deparei nos últimos 15 dias, é a terceira vez com que eu me deparo com um cenário aqui bem parecido, né? E aí eu resolvi trabalhar aqui esse contexto com vocês, ok? Eu vou ler aqui, ó. Doutora, e aí eu acho que a pessoa trocou os termos entre doador e donatário, né? Mas eu vou ler aqui como eu acredito que é a redação do contexto que faça sentido do ponto de vista jurídico, tá? Então, aqui, ó. E no caso do doador que tiver um segundo casamento, mas sem filhos do segundo casamento, com separação total de bens. E aí eu não sei se a pessoa não deixou claro se era separação convencional ou se era separação obrigatória, né? Ele pode deixar a segunda esposa fora da doação das cotas da holding familiar, tendo apenas como donatários os filhos do primeiro casamento? Bom, vamos lá. Temos algumas considerações aqui a fazer, tá? Então, ó, eu vou reler. No caso do doador que tiver um segundo casamento, sem filhos no segundo casamento, com separação universal de bens. Bom, ele colocou aqui separação universal, eu entendi que é separação total de bens. Os regimes com separação de bens, a gente tem regimes com separação de bens, nós temos aí o gênero, né, de que são espécies. O regime de separação total, desculpe, o regime de separação obrigatório e o regime de separação convencional, tá? A dúvida aqui não especificou se era no regime de separação convencional ou se era no regime de separação obrigatória. Onde é que mora aqui? Eu parei aqui a dúvida nesse ponto e depois eu vou voltar, vou continuar. Gente, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Porque 9 entre 10 advogados que não atuam na área de família e sucessões muitas vezes erram ou não têm segurança nisso que eu vou falar agora. Tá? Eu estou falando de advogado mesmo, que às vezes não atua nessa área e aí, né, dá aquela bugada. Presta atenção. Tanto no regime de separação convencional, como no regime de separação obrigatória de bens, do ponto de vista de direito de família, se esse casal se divorcia, não existe patrimônio a partilhar. Perfeito? Não existe patrimônio a partilhar. Porque o patrimônio não se comunica. Perfeito? Então, na extinção do casamento, com base no divórcio, eu estou sujeito às regras de direito de família, porque as pessoas estão vivas, e eu não tenho comunicação patrimonial. Logo, eu não tenho partilha de bens. Perfeito? Presta atenção. Quando eu estou diante
da dissolução do casamento pelo falecimento, eu não estou mais nas regras de direito de família. Eu estou nas regras sucessórias. E do ponto de vista do direito sucessório, que tem regras diferentes do direito de família, tanto no regime de separação convencional, quanto no regime de separação obrigatória de bens, o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário. O cônjuge herda. O que o cônjuge sobrevivente não vai ter aí é meação, ok? E aí, gente, a gente tem que fazer uma análise mais detalhada quando o regime de separação convencional, quando o regime de separação obrigatória. Ah, Gleice, você está falando do tema 1236 do STF, que foi julgado agora? Não, já era assim antes. O tema 1236 não mexeu nisso que eu estou falando agora, não. Tá? Isso já era assim antes, inclusive, do julgamento supremo. O julgamento supremo teve uma outra vertente de análise. Perfeito? Então, tanto no regime de separação convencional, como no regime de separação obrigatória de bens, o cônjuge herda. Qual é a diferença no regime de separação convencional do regime de separação obrigatória? É que no regime de separação convencional de bens, aquele que os nubentes vão lá no cartório e dizem: a gente escolheu se casar no regime de separação de bens, senhor tabelião, faça aí, lavre aí um pacto antinupcial, porque nós vamos casar nesse regime. Neste caso, o cônjuge sobrevivente, ele concorre com os filhos do cônjuge falecido. E se os filhos forem comuns, ele tem direito a pelo menos 25% da herança. No caso do regime de separação obrigatória de bens, o cônjuge não vai concorrer com os filhos do cônjuge sobrevivente, perfeito? Mas ele vai com os descendentes, né? Porque pode ser filhos, e aí, se não tiver filhos, netos por representação, e assim sucessivamente, tá? Mas se esse cônjuge sobrevivente não tiver filhos, se o cônjuge falecido não tiver filhos, o cônjuge sobrevivente vai concorrer com os ascendentes, 1829, inciso 2 do Código Civil, e pode herdar sozinho, 1829, inciso 3, mesmo no regime de separação obrigatória. Tá bom? Então, entenderam isso? Então, vamos lá. Ó. No caso de o doador tiver filhos estiverem em um segundo casamento, sem filhos do segundo casamento, com separação universal de bens. Aí eu não sei se foi separação convencional ou se foi separação obrigatória. Na separação convencional, esse cônjuge sobrevivente vai concorrer com os filhos do primeiro casamento dele. Concorre por igual na herança, perfeito? Se for no regime de separação obrigatória, o cônjuge não concorrerá com os filhos na herança, mas poderia concorrer em não tendo filhos do primeiro casamento nem do segundo, concorreria aí com os ascendentes, se não tivesse ascendentes vivos, concorreria aí herdaria sozinho pelo 1829, inciso 3, tá bom? Então, aí ele coloca aqui, ó, ele pode deixar a segunda esposa fora da doação das cotas da holding familiar? Depende. Depende. Se o regime for de separação convencional, não, ele não poderia. Ele não poderia. Por quê? Porque ela é herdeira necessária. Então, por exemplo, imagine que ele tivesse aqui 3 filhos do primeiro casamento, casado no regime de separação convencional de bens, sem filhos no segundo casamento. E ele tem aí um patrimônio, vamos colocar aí, de R$1 milhão, tá? E essa pessoa falece, esse patrimônio de R$1 milhão vai ser dividido por 4. 3 filhos do primeiro casamento na separação convencional, tá? 3 filhos do primeiro casamento mais a cônjuge sobrevivente, porque ela concorre por igual. 250 mil para cada um. Perfeito? Então, vamos trazer isso para uma doação. Se ele doa tudo para os filhos e não contempla a esposa em doação aqui,
e não reserva a parte dela, fazendo um testamento, explicando, inclusive, das doações que foram feitas aos filhos, o que era relativo à legítima de cada um, o que era relativo à disponível e tudo mais, ele violou a legítima. Essa doação é inoficiosa. Da data da doação, ela tem 10 anos para anular tudo o que excedeu ou prejudicou a legítima dela. Perfeito? E aí entra a questão de legítima, legítima total, legítima individual. Eu fugi muito aqui nesse vídeo. Aí nos cursos eu tenho esse detalhamento, né? Quem é aluno sabe, né? Que eu tenho só isso, só para a gente estudar isso, são 6 aulas, 6, né? 3 das regras de direito de família, 3 aulas, e depois mais 3 da parte de direito de sucessões. Então, assim, não teria como eu trazer aqui, tá? Mas o que é que a gente precisa fixar nesse caso? Separação convencional de bens. O cônjuge herda com os filhos do cônjuge falecido, e ele herda por igual. Patrimônio de 1 milhão, faleceu, deixou 3 filhos do primeiro casamento, mais o cônjuge, ela vai herdar 250 aqui para cada um. Tá? Estou fazendo uma conta bem genérica. Na doação, ele doou, pegou esse 1 milhão, doou para 3 filhos. 333, 333, 333. Não reservou nada para essa cônjuge sobrevivente, não deixou um testamento, fazendo disposições de última vontade, explicando o que é que ele está deixando para ela, o que é legítima. Gleice, como assim? O que é legítima? Sim, é possível tratar de legítima no testamento. Artigo 2014 do Código Civil, validado pelo STJ quando tratou de uma das invalidades alegadas no testamento do Gugu Liberato, né? A Nancy Adrighi reforçou esse dispositivo, dizendo que sim, é legal, é possível, desde que não fira a legítima. Então, se ele não fez nada e simplesmente passou tudo para os filhos, ele feriu a legítima da esposa, tá? E aí ela poderia entrar aí com um pedido de doação inoficiosa. Prazo prescricional, 10 anos, a contar da data da liberalidade do ato, não é da data do falecimento. Perfeito? Então, já doou, verifiquei problemas, eu vou logo correr, eu vou logo buscar o meu direito, tá bom? E aí ele colocou aqui, ó. Ele pode deixar a segunda fora da doação das cotas da holding, aí vem o outro cenário. Se ele for casado no regime de separação obrigatória de bens, em que pese o cônjuge, ele não perca a sua condição de herdeiro necessário, ele não perde a condição de herdeiro necessário, nem no regime de separação convencional, nem no regime de separação obrigatória. Vou dizer o que eu disse há poucos minutos. No regime de separação obrigatória, a diferença é que ele não concorre com os filhos do falecido. Ele vai concorrer só com ascendente ou herdar sozinho, lá no 1829, inciso 3. Então, sim, neste caso específico, ele poderia, considerando que ele teria filhos aí para concorrer, o que afastaria a concorrência sucessória dessa esposa. Mas perceba uma coisa, vamos ser realistas. Quando a gente olha para esse cenário, perceba, não é que ela não tenha necessariamente direito, não é que ela perde a condição de herdeiro necessário, não é que ela não tenha direito nenhum à herança do marido. É porque, considerando que existem filhos e que a regra sucessória afasta a concorrência dela com os filhos, em relação aos filhos, ela não teria direito à legítima, a esta concorrência com os filhos. Percebe isso? Mas isso não tira dela a condição de herdeiro necessário, isso não tira dela, por exemplo, imagine um filho que faleceu, né, e que não deixou aí descendentes. Perfeito? Não deixou descendentes. Tá? Esse filho não tem herdeiros necessários. Entende? Então, isso poderia gerar uma situação de questionamento, ela diz assim, olha, esse patrimônio deveria vir para mim. Porque o cônjuge não perde a condição de herdeiro necessário em nenhum dos dois regimes.
Então, muita atenção. Se o regime aqui for de separação convencional de bens, ele não pode excluí-la totalmente do planejamento. Ele tem que contemplá-la, nem que seja com a sua legítima individual. E aí existe uma forma específica de calcular a legítima individual. Agora tem um outro detalhe aqui, sabe, gente? Avançando um pouco mais dentro da análise desse cenário, veja bem. É relativamente comum, e aqui eu estou levando em conta a questão do casado no regime de separação convencional de bens, ou seja, aquele em que a esposa teria sim direito sucessório em relação a esse esposo, se ele viesse a falecer primeiro, em igualdade de participação, né, por concorrência sucessória com os filhos do primeiro casamento dele, é que é o seguinte, gente, e aí eu preciso trazer isso para vocês de forma muito realista, tá? Escutem. É comum que não haja essa, digamos assim, antecipação no planejamento sucessório da parte do cônjuge, nesse cenário que foi dito. Gleice, então você está dizendo que a gente pode burlar essa legítima desse cônjuge? De jeito nenhum, em nenhum momento eu estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é comum não fazer essa doação precocemente, a não ser que as pessoas já estejam numa idade já avançada, as pessoas já são mais velhas, né? Mas quando você não está diante desse cenário, quando são pessoas ainda jovens, não se faz. Gleice, como é que eu faço para resguardar a parte dessa cônjuge? Separa o quinhão dela, adianta o que é legítima dos filhos, coloca depois o que é relativa a disponível, e aí, no que tange a parte dela, faz-se um testamento, especificando o que é de legítima, destinada a ela naquele planejamento, muitas vezes até explicando o cenário todo do planejamento, né? E o que é de disponível que está indo para ela, né? Ou, se for o caso especificamente de reservar só a legítima dela, fazer a doação da parte da legítima dos filhos, né? Dispor sobre ali a disponível através de doação e um testamento versando lá no 2014 especificamente sobre essa parte, explicando o motivo de não ter feito antecipadamente. E por que isso, Gleice? Por que isso? Porque esse cenário. Gente, o óbvio muitas vezes precisa ser dito, né? Então, vamos a ele. Porque esse casal pode vir a se divorciar. E se o marido ou a esposa, né? Aqui não estou com esse discurso sexista, não, tá? Já antecipou a parte do outro cônjuge em planejamento sucessório, você concorda que ele pagou por algo que ele não ia dever lá na frente? Por quê? Porque se eles se divorciam e o falecimento vem após o divórcio, extinguiram-se os direitos sucessórios daquele cônjuge divorciado. Compreendeu isso? Então, essa antecipação precoce dessa parte da legítima que caberia ao cônjuge na condição de herdeiro, né, daquele que está planejando, ela é temerária nesse aspecto. Porque um divórcio pode fazer com que a pessoa diga assim, olha, mas agora eu quero de volta. Isso não é causa de revogação da doação. E agora? Faz como? Né? E ainda mais se essa pessoa, por exemplo, aí você, pô, vou contemplar alguém que já não é mais nem minha esposa ou já não é mais nem meu marido, num planejamento sucessório que foi mal executado lá atrás e que agora eu gostaria que essa parcela do patrimônio fosse para os meus filhos. E o que é pior, agora está todo mundo sócio dentro de uma holding em que essa criatura está lá, já não é mais minha esposa, já não é mais meu marido, e está lá com os meus filhos criando caso dentro do meu patrimônio. Então, perceba que em situações especificamente quando esses cônjuges eles ainda não estão num relacionamento já de mais avançada idade, em que a gente tem uma probabilidade menor de divórcio, não é interessante fazer. O que não significa dizer, deixando muito claro, que nós vamos esquecer o cônjuge, né? E simplesmente doar para os filhos. Não. Isso viola a legítima desse cônjuge, ele pode buscar isso através de uma ação de redução, tá? Mas fazer o planejamento de forma adequada. Então, de repente, aí o que é que a gente poderia olhar aqui em termos de legalidade?
todo o patrimônio foi afetado a essa holding, e dentro dessa holding todas as cotas foram doadas para os filhos sem contemplar nada para a ex-esposa, lembrando que seguro de vida não entra nessa conta, porque não tem natureza sucessória, tá? Não ficou nada para ela, absolutamente nada, não tem um testamento, que pode ser que tenhamos um testamento cerrado aí, né? E a esposa não tem conhecimento, tá? Pode ser que não tenha contemplado a totalidade do patrimônio, pode ser que ele tenha feito doações, ou ela, né, doações diretas fora da holding familiar, para quê? Para os filhos não ficarem sócios na holding com a madrasta. Às vezes o relacionamento não é interessante, então o pai pode separar uma parte do patrimônio e fazer uma doação direta para para a esposa atual, né? E constituir uma holding com os filhos com o restante do patrimônio, desde que a proporção desses bens esteja aí dividido e distribuído de forma adequada entre todos esses herdeiros necessários, guardando aí uma proporção de valores. Perfeito? Então, não necessariamente será uma ilegalidade. Nós temos que olhar para o planejamento como um todo, né? E é por isso, gente, que eu falo, né, muito aqui, né? A holding por si só, muitas vezes, ela não consegue abarcar todas as necessidades de planejamento patrimonial e sucessório de determinadas famílias. Perfeito? E aí você precisa conjugar outras estruturas. É por isso que eu tenho o curso Holding Familiar do Zero e é por isso que eu tenho o curso além da Holding Familiar. Porque num cenário como esse, por exemplo, só aqui de cara eu já falei de doação direta e testamento. Para talvez compor aí esses interesses, conjugar esses interesses. Sem falar, como eu também falei aqui, num seguro de vida, né, que não vai entrar na conta do que é legítimo, mas que pode servir como um suporte para compensar aí, de alguma forma, a questão financeira daquele cônjuge, né? Como eu disse, não fazendo o cômputo entre o que é legítimo e disponível, mas como uma forma de uma compensação financeira a maior, tá bom? Então, de cara não é uma ilegalidade, mas se você levar em conta que ela não foi contemplada em nenhuma outra ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório, podemos estar, sim, diante de um problema. Perfeito? Bom, meus amigos, espero que esse conteúdo tenha respondido a esse questionamento, tá? Inscrições para o curso Holding Familiar do Zero. Acabamos de encerrar, hoje é dia 16/7, encerramos no último dia 12/7, mas em setembro, provavelmente, em setembro teremos novidades para vocês. Não sei se abertura de turma, tá? Mas fiquem ligados nas redes sociais, porque você com certeza será avisado se tivermos abertura de novas turmas ainda esse ano, tá bom? Muitíssimo obrigada, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!